que o nosso nome vale muito mais do que qualquer outra coisa dessa. É a única... Compra bem, vende bem, liquida a margem. A maioria dos casos que a gente vê hoje é dinheiro que tirou do negócio e imobilizou em outra coisa que não gera receita. A gauchada que veio para o Centro-Oeste não foi porque tinha dinheiro sobrando, e sim porque tinha faltando. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Raliza Cast, o agro falado com propósito. E hoje o nosso convidado é uma liderança jovem, um cara que faz parte da construção dos novos empreendedores do Brasil, né? Dos novos gestores do agronegócio. É um cara de 31 anos de idade, com uma presença muito forte no digital, e ele vai trazer um pouco dessa visão de venda de novos negócios, de presença no digital, né? E dessa juventude, né, que vem construindo o Brasil. Jonathan, seja muito bem-vindo, meu amigo, a mais um episódio do nosso Raliza Cast. Obrigado pela visita. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de nós estar participando aqui do Raliza Cast. Para nós sempre é muito gratificante estar podendo compartilhar um pouco da nossa história, do conhecimento, né, do dia a dia aí para quem está no digital nos olhando e está contribuindo com o crescimento da sociedade, seja brasileiro ou não, né, que a gente está aí com o digital, traz a possibilidade de nós ser globalizado, né? Então, aconteceu um fato legal esses dias, uns amigos meus estavam na Farm Progress lá nos Estados Unidos. E aí tinha um amigo meu de Rio Verde, que mora lá, que trabalha nas fazendas. Aí caminhando, viu os caras, vocês são do Brasil, né? Somos. Aí o Pedrinho, amigo meu, falou, somos. Qual que eles trocaram Instagram? Na hora que ele abre o Instagram, o cara fez live comigo. Ele falou, cara, o mundo é tão pequeno que nós aqui na Farm Progress achamos um cara que é amigo do outro. Então a internet traz essa voz para nós aí. Então nós temos que usar essa ferramenta. Inclusive, se eu estou aqui hoje é por causa do digital. Por causa do digital que a gente se conheceu também. O Marcão fuça tudo aí, achou nós lá e aí começamos a fazer negócio e hoje estamos aqui participando do Raliza Cast, né? Jonathan, obrigado pela presença, meu amigo. Você é um cara que tem presença forte no digital e nós temos idades semelhantes, né? Você tem 31 anos, eu tenho 30 anos. Eu acho que uma parte, talvez, do incentivo de eu estar mais presente no digital foi de estar vendo a sua presença e o quanto você movimentava. A gente teve negócio lá atrás, né? E hoje a gente está aí talvez trocando experiências, né? Você no seu segmento, a gente no nosso. Só que você é um cara que tem uma trajetória no mundo do agronegócio e de vendas longa, pela pouca idade que você tem. Conta para nós um pouco de como é que você entrou no mundo do agronegócio, Jonathan. Como é que você acessou o mundo das vendas? Como é que foi o início da sua carreira e como é que o Jonathan chegou até a Soymax hoje? Né? Quantos anos que você está nesse caminho aí? Origem gaúcha, né? Sempre foi do agro. Meu pai era agricultor, meu pai plantava... No início lá, ainda quando eu era bebê, tabaco, fumo, depois foi para agricultura de arroz, depois para soja, enfim. E aí, nos meados de 2012, viemos para Mato Grosso. Passado por uma crise, acho que o maior motivo de quase todos a gauchada que veio para o Centro-Oeste não foi porque tinha dinheiro sobrando, e sim porque tinha faltando. Porque quebrou lá. Aí depois, hoje não, hoje nós temos um cenário que o cara está no Paraná, está no Sul e ele quer ampliar a área, hoje é outro setor, mas na época não. É o cara quebrado e veio e queria buscar oportunidade e expandir, enfim. E nossa história não é diferente. Chegando em Querência, no leste do Mato Grosso, uma região muito promissora, não tanto quanto aqui na BR-163, na questão de pessoas, volume de gente, densidade demográfica, mas é uma região muito próspera na questão da agricultura. Então, Querência hoje planta quase 500 mil hectares, 400 e poucos mil hectares. Então, é a terceira maior do estado. Chegando lá, eu fui trabalhar como vendedor de material de construção, depois fui vendedor de peça na Case, de máquina agrícola, depois me transferir em 6 meses depois para vendedor de máquina agrícola, e ali fiquei 3 anos. Ali fui começando a entender, então material construção fazia a venda pequena, mas peça também, aí depois fui vender valores agregados, né, as máquinas, 2012 a 2016. Ali comecei a criar o gosto por estar fazendo visitas, por aprender a negociar, a gente sempre gostou muito de conversar, né? Então começou a dar resultado, eu falei, esse aqui que eu quero para minha vida, esse é o meu propósito. Né? De 2016 saí e aí fui criar a carreira solo, onde abri a NGCB, que é uma das minhas empresas, vai fechar 10 anos agora, ano que vem. E essa empresa começou vendendo insumo que é mais usado na agricultura, que é calcário. Então a gente virou referência na nossa região.
para venda de calcário, e aí foi vindo junto, nós somos um dos primeiros na nossa região a vender os mix para cobertura, então pegamos essa fase no início lá, a gente vendia cobertura de tudo, então pegamos isso ali. Depois, eu experimentei um pouco a minha vida no agro na forma digital, foi lá que começou em 2019, criei uma startup chamada Delivery Farm, e essa startup era um marketplace do agro, onde o produtor comprava o que quisesse dentro da plataforma, dentro da região dele. Diferente do Mercado Livre, que você compra e não sabe onde é que vem. Ali não, tu ia fazer um pedido em Sinop, você botava o raio de busca, tu ia comprar das lojas que roda. raio de atuação que tinha aquele produto. E os clientes e os fornecedores faziam as ofertas, não era leilão, às vezes a maioria dos nossos usuários do delivery era tempo. Então, em vez de eu pegar e ligar em 4, 5 lojas, eu largava lá em 3 minutos, era o tempo médio nosso, já tinha cotação. Então, não era para baixar preço de ninguém, sim para trazer velocidade. Agilidade. E o fornecedor, que às vezes, porque o consumidor ele tem hábitos, então, às vezes, aquele consumidor comprava numa loja que ele nunca comprou por causa da velocidade que a loja teve, enfim. Inclusive, em Sinop, a gente teve presença aqui por 9 meses, eu morei em Sinop na época, e aí parou o projeto, onde eu tinha um sócio aqui, que era o Rodrigo Paiva, que era o desenvolvedor, e esse rapaz, amigo nosso, faleceu no Covid. Então ele faleceu, paramos o projeto, inviabilizou, enfim. E aí a Soymax, quando você me perguntou, ela nasceu em 2022. Quando eu voltei de 2021 para a querência, cuidando da MGCB, aí apareceu por causa do digital, onde eu tinha uma presença muito forte no digital, em lives e etc. Apareceu a oportunidade de um amigo meu me fazer a proposta para nós abrir a Soymax. Abrir uma esmagadora de soja. Aí eu falei, eu era da comercialização, agora eu falei, então vamos entrar para a parte da industrialização. E aí começamos. Essa história com ele durou, nós tínhamos 3 sócios, era eu e mais 2, durou junto 2 anos, e agora faz 1 ano e meio que eu comprei a parte deles e vim tocando sozinho. Você está sozinho hoje na Sozinho. Soymax. A Soymax vai fechar 4 anos em março do ano que vem. 4 anos já. E aí a presença sempre no campo, sempre no produtor rural. E eu acho que o que me trouxe mais velocidade foi usar as ferramentas digitais, que é o quê? É mostrar que a gente está fazendo, como que a gente faz, quando que a gente faz, para o maior número possível de pessoas. Então isso aí traz o quê? Custo baixo, adesão, e o cliente vai vindo e querendo ou não, eu falo o seguinte, é só entender como a gente compra, que tu vai entender como que o teu cliente compra. O cliente compra também. Porque o ser humano, todo mundo é igual, os hábitos, o jeito, por que um vídeo viraliza? É porque todo mundo está olhando. Então, se viralizou, tem alguma coisa lá que conseguiu enganjar aquele cara. Turma. Eu até vi o corte seu lá no podcast da turma da advocacia lá do Goiás, né? Você falando das máquinas. Do João Domingos. Viralizou pra cacete, né? Curtido, comentário. Eu vi você até postando com o Eduardo Costa, até curtiu. O Eduardo Costa curtiu, digitar a potência que tu nem sabe aonde que chega, né? Aí esse vídeo, inclusive, ele tem mais de 35 mil compartilhamentos, mais de 1,5 milhão só no meu. Ele é tão louco que eu tava descendo no prédio da minha mãe em Goiânia, o porteiro me chamou, vem cá, é tu esse vídeo aqui no Kawaii, né? Kawaii, nem lembrava dessa plataforma, cara. Os caras pegando esse vídeo e repostando em outras plataformas. Um cara que nem é do segmento. Nem é do segmento, ele me viu e ele falou, o porteiro do prédio. E daí eu falei, cara, a potência que é esse vídeo. Então nós temos que usar essa potência para coisas boas. A gente sempre brinca, às vezes as coisas ruins multiplicam muito mais rápido, com certeza. Mas tem coisas boas quando a gente usa a ferramenta certa para falar o bem, que ela também vai ser potencializada. E nesse vídeo a gente fala que o maior comprador de X9, da coletadeira maior da John Deere, é de querência. Ele comprou 7 coletadeiras, enfim, um cara extremamente... Nesse vídeo não foi para falar dele, mas sim para falar da eficiência dele, que é onde vem um investimento tão grande desse para melhorar a eficiência da fazenda dele. Esse aí é o típico caso do empresário do agro, né, Jonathan? É um negócio que a gente tem visto que o agricultor, que ele está apenas no papel de agricultor, ele tende a não sustentar o negócio dele. Então, ou ele sai de agricultor para ser um empresário do agronegócio, ou ele não vai conseguir gerir o negócio, porque a lavoura hoje é uma empresa, né? As margens estão apertadas, tem um monte de dificuldade, tem um monte de empecilho. Então, se o cara tocar as brecas, ele vai quebrar as brecas também, e o grande que tem gestão vai engolir ele, né? A gente está vendo isso daí, está acontecendo, veio acontecendo nos últimos anos, e vai acontecer mais, é natural, né? A ordem natural das coisas, né? É natural, se tu vai olhar os estados mais velhos de agricultura... O grande já foi comendo as terrinhas dos vizinhos, foi comprando, e aí isso aí agora está chegando no centro-oeste numa velocidade maior, porque a escala é maior. Isso aí. Então, um cara que planta 10 mil hectares, ele tem uma potência muito maior do que um cara que planta 200 hectares no sul e comprou o vizinho com 50 hectares. E assim vai indo. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Nesse vídeo eu falo, o cara que não cuidar, o sistema não vai ficar uma terra sem plantar. O cara fala, vai parar produtor. Beleza, ele pode quebrar, mas alguém vai plantar aquela terra.
Porque o ecossistema vem comprando e vem arrendando, vai fazendo. É a vez dos grandes organizados, que leva como empresa, igual você falou, cuidando do gerenciamento de custo, cuidando do investimento certo. Eu vejo o seguinte, nós estávamos conversando há pouco antes, a maioria dos casos que a gente vê hoje é dinheiro que tirou do negócio e imobilizou em outra coisa que não gera receita. E aí, cara, não adianta. Então, isso não é segredo para ninguém, mas é uma coisa que às vezes na prática acontece, e é o que os caras estão pagando preço agora. E assim, ó, esse negócio do cara ser muito grande é um negócio natural de acontecer, só que nós temos uma faca de dois gumes aqui nesse porém, né? A nossa região é uma região que tem muito CPF de produtor rural, então tem cara pequeno, médio, grande, tem muito cara médio e tem muito cara grande. Então essa diversificação de área na mão de muita gente é bom. Então Sinop é um exemplo disso. Sinop desenvolve numa velocidade estratosférica porque gira muito dinheiro, muita gente investe, muita gente gasta. Outras regiões do Mato Grosso, se a gente pegar Sapezal, Tangará e Campo Novo, que são áreas que estão na mão de poucos empresários, são áreas extremamente subdesenvolvidas. O cara é muito grande, o cara compra muito, gera muita riqueza, só que não desenvolve a região. Então ele tem um certo monopólio ali naquela região. Então é muito bom para ele, para o estado, só que para a região e para a cidade péssimo. É péssimo. Então é péssimo. Então Sinop região é um exemplo fantástico de um negócio que dá certo. Tem muito cara médio, grande, pequeno. Os caras estão construindo um negócio de sucesso. O dinheiro gira, movimenta, está na mão de todo mundo. Existe distribuição, né, de riqueza para quem trabalha. E a cidade prospera, né? Então o 63 é um símbolo de prosperidade aí, sem fim, né? O que tu tá falando que é Campo Novo, Sapezal, é o que está acontecendo na nossa região. Quando eu era vendedor de máquina, eu me lembro que nós tínhamos planilhas e mapeamento de clientes, nós tínhamos em torno de 120 clientes em querência. Hoje tu vai olhar quem toma decisão e tal, eu não vou te falar que não dá 80. Então, porque alguns foi comprando os outros, alguns foi saindo, enfim, arrendando, o pequeno não deu conta, aí deu o boom da terra, uma posse que a gente chama lá, que tem alguns assentamentos que virou lavoura, tudo, era tipo 70 hectares, o cara pagando 8 milhões, 10 milhões numa terra dessa. Então, assim, pagando que não valia, qualquer um sai do negócio numa valorização dessa e comprou outra fazenda, de, às vezes de 500, 600 hectares, com dinheiro de 60 hectares. Enfim, então, isso é normal, mas eu vejo que Sinop é uma potência por causa disso aí que você falou. E a nossa região está passando por essa dificuldade aí agora, está diminuindo, e aí a cidade não tem, nós somos monocultura lá, é só soja e milho. Vocês têm madeira, tem milho, tem soja, tem indústria, tem construção civil, que é uma loucura, aí junto com a construção civil vem a indústria, aí vem a parte elétrica, que aumenta muito. Enfim, é um ecossistema gigante. Aí tem educação, tem as universidades, tem a saúde, tudo isso vai gerando, aí já vem os negócios do governo, já vai usando o Sinop como base, aí vai gerando o trabalho público, e aí o ecossistema vai indo. Eu gosto de falar o seguinte, nós estamos entrando agora para o mercado varejo, começando em 2025. O varejo, eu tô adorando, eu sempre fui do venda grande para poucos. Jonathan, vamos falar especificamente isso aí, que era um assunto que a gente ia abordar, para a turma entender. Porque o seu negócio não o cara fala varejo, ele acha que é um varejo qualquer. Nós estamos falando de um varejo, né, de produtos primários, assim por dizer, no agronegócio. Então, vou falar a linguagem comum para quem não conhece. Você está um modelo de Havan do agro, assim por dizer, onde você está atuando hoje, né? Como é que você tem desenhado isso daí? Como é que você tem visto esse varejo? Conta para nós um pouco da estratégia da Soimax, conta isso daí, né? Onde ela está atuando e qual que é o planejamento de expansão da Soimax nos próximos anos? Nós temos a Soimax esmagadora de grãos, que é a Soimax indústria. Aí lá sai farelo e óleo. O óleo nós vendemos para pulverização e o farelo para nutrição animal. Ponto. O varejo, o que eu fiz? Eu fiz o Soimax atacado. Vindo o crescimento das indústrias de etanol para a nossa região, onde a Agrícola Alvorada está em startar agora a fábrica deles nos próximos meses, de etanol, que dá 130 grãos de querência, e a 300 em Porto Alegre do Norte, e a FS em querência, está com projeção de construção, já está a obra começando, e agora a Impasa junto com a Marge, também em querência. O que acontece? O farelo de soja vira o principal concorrente do DDG, ou seja, o DDG vira o principal concorrente do farelo de soja. Quem que é nossos clientes na região? Pecuária bovina. Não tem porco, não tem galinha, enfim, é gado. O gado, ele se adapta a qualquer dieta, principalmente caroço de algodão, torta e DDG. E essa galera quer baixar custo, assim como eu quero, assim como o Marcos quer, assim como você quer. E aí eu falei o seguinte, ou eu mudo o meu cliente, em vez de eu vender para os grandes que compram farelo de soja, eu mudo o meu cliente ou inviabilizo a operação.
Porque uma coisa é uma planta igual a 330 aqui em Viera esmagar 50 mil sacos de soja por dia, outra coisa é nós que esmagamos, temos uma capacidade de esmagar 800 toneladas de soja por mês. O nosso custo fixo comparado, tal, dilui por saco de soja, é totalmente diferente. Então vira inviável. Ponto. Aí eu falei, ou eu vou para o varejo para agregar valor nesse mercado, e o que eu falo para o varejo é o seguinte, nós entramos fazendo a mesma coisa que as grandes fazendas fazem. Como que os grandes pecuaristas fazem hoje na pecuária, já que a nossa região é pecuária? Eles compram os ingredientes. Então ele compra o DDG da Impasa, ele compra o milho, ele já tem na produção própria, ele compra os núcleos da Nutron, da Tortuga, de quem que seja, compra o sal, faz os trem, e aí ele pega aquilo com uma carregadeira, põe no vagão e bate e dá pro gato. Ponto. Aí eu falei, como que os pequenos fazem? Ou eles têm que fabricar na fazenda, ou eles têm que comprar pronto, e as lojas não têm hoje, as agropecuárias pequenas, todos os insumos que ele precisa para nutrição. Ele não tem num lugar quase tudo pronto. Por quê? O vendedor da loja, ou ele quer vender a ração pronta, que é as fabriquetas que a gente fala nos interiores, ou então ele vende a ração pronta, da já fabricada, da Comigo, de quem que seja, uma fábrica grande. Só que o custo fica muito alto, porque esse cara que fabrica na fábrica dele, ele compra pouco, ele compra mais caro, ele não compra de carga fechada. Só para você ter noção, hoje um frete de Rio Verde para a querência de uma ração é R$600 a tonelada. Eu brinco e falo assim, ó, se tu pegar soja hoje do Mato Grosso, aqui da querência, que está lá no meio do Mato Grosso, e levar para Rio Grande, que é o porto mais longe, você não paga R$550 de frete a tonelada. Aí tu anda 2.800 quilômetros. Você atravessa metade do Brasil. E ele não paga. E aí o cara de Rio Verde para ir para Querência, que dá 700 quilômetros, dá R$600 a tonelada. É caro? É, porque é caminhão pequeno, é fracionado, enfim. Então fica tudo muito caro. A ração que é comprada de Rio Verde, por exemplo, o milho lá é 10, 12 reais mais caro. Tem ICMS, enfim. Aí eu falei, eu vou levar uma solução onde eu baixo o custo de produção lá do pequeno. Então eu vou vender tudo os prontos, princípio ativo. Eu não misturo a ração. Então eu dou a opção para ele, ele faz a ração do jeito que ele quer, eu dou as formulação, eu dou o conhecimento técnico dos fornecedores meu de núcleo, a gente tem acordo, onde todos meus clientes que tiver dúvida, não é comigo que eles vão falar. Eles vão falar com quem é especializado. O mesmo cara que cuida de um confinamento de 50 mil boi é o mesmo cara que vai atender os nossos clientes no nosso grupo do WhatsApp, que tem 2 vaquinhas ou 3. Então eles têm a responsabilidade. No dia que eu comprei com eles, vocês me dão esse suporte? Damos. Ponto. Então eles vão ter o mesmo acesso. Que na agropecuária às vezes não teria como ter esse acesso. Né? Mas hoje ele tem tantas ferramentas aí que ele poderia buscar esse conhecimento também. Então é fácil. Como que é a nossa expansão? Nós começamos em janeiro com uma loja, a gente abriu a terceira faz 2 semanas hoje. E estamos expandindo rápido, por quê? Porque a gente precisa de volume de venda para diluir mais aí no custo. Então nós investimos em logística, caminhão próprio, temos com 2 carretas, empilhadeira nas lojas, na fábrica. A gente criou um sistema de mecanismo de transporte, onde a gente paletiza os produtos dentro de umas gaiolas. Tudo isso modelando o próprio Luciano Hang. A gente foi já várias vezes no CDH dele. Então tudo hoje está relacionado à logística. É baixar custo para vender mais barato para o cliente e uma margem sobrar maior para a empresa vendedora. Então assim, eu estou gostando muito desse mercado do varejo. É um mercado que eu vejo muita oportunidade. E aí trouxe viabilidade para a nossa fábrica, onde você faz um ticket médio diluído. Essas lojas funcionariam se não tivesse a fábrica? Não. Porque eu tenho uma fábrica já pronta, já tem custo de mão de obra diluída, a fábrica nossa trabalha 24 horas, então tu pega toda a estrutura diluída. Então, nossos concorrentes não conseguem fazer o que a gente faz porque eles não têm a fábrica. Porque você não é um redistribuidor, você é um produtor primário, né? Aí nós tínhamos, daí o pessoal perguntou, por que você não vende para as agropecuárias? Nós vendíamos para as agropecuárias. Aí nós tínhamos inadimplência, a margem era apertadíssima, a logística era pesadíssima, porque eu tinha que fracionar a carga, aí eu tenho que cobrar os R$600 por tonelada, igual a Comigo. Não é que eles ganham esse dinheiro. A operação é cara. Eles não ganham nem R$1 com esse frete. Mas é um truque que sai lá de Rio Verde, vem, vai largar às vezes em 10 agropecuárias. Ontem eu estava num pessoal aqui em Sinop, o cara tem a fábrica de tinta, amigo meu, eu estava olhando no quadro deles, entrega, ele vai passar numa cidade, ele vai andar 1.500 km com um truque, vai entregar 380 kg de tinta numa cidade. Fala assim, a logística pesa demais, só que ele tem que, já como ele vai estar passando, enfim. Então não é que ele ganha dinheiro, mas para ele vender ele tem que ter aquilo lá. Então nós abrimos essas lojas e CDs, agora nós vamos entrar com as logísticas do quê? Vai de carreta da nossa fábrica até nossas lojas que servem como CD. Do nosso CD para os clientes na ponta, nós vamos botar entrega também. Aí com os caminhões pequenos, aí o custo dele fica lá embaixo. Baixinho. Então eu vejo assim, tem que modelar quem funciona. Quem que é as empresas grandes do varejo mundialmente falando hoje? Coca-Cola, Nestlé, Ambev,
Amazon, Mercado Livre, enfim, Microsoft, Apple, todas essas. Se essas empresas, a Microsoft, nós estamos falando de tecnologia, mas tu pegar a Apple que vende um produto que é um iPhone, se elas não tiver uma logística muito arrojada e muito funcional, também não chegaria. Nós estávamos falando da Coca-Cola agora, que se a Coca-Cola fechasse o setor de bebida dela, seria o maior transportador do mundo. Maior transportador. Aí o povo fala, mas caminhão não dá dinheiro. No meu negócio, ele vira um dos meus maiores vendedores. Isso aí. Então tu muda a ferramenta. Hoje eu tenho os vendedores na loja, tem, mas o que faz vender lá na ponta é meu produto de qualidade com preço baixo. Então ele tem que chegar na ponta. Então eu tenho que ter esse mecanismo. É igual o produtor. Ele sai de uma plantadeira de 12 linhas e hoje ele planta com uma Exact Merge, uma Horsch, uma Case, enfim. Ele planta a Exact a 16 por hora, então ele tem que investir em máquina, mecanização para ele plantar em 10, 12 dias. Para ele render. Igual nós temos que investir nas ferramentas certas para nós aumentar faturamento, para diluir custo, tudo é igual. Só que nós estamos entrando nesse mercado agora, a gente vai focar muito, esse ano é para fechar com 4 lojas, mais uma até o final do ano, e ano que vem fechado com 10 lojas na nossa região. 10 lojas. 10 lojas, de 8 a 10 lojas. Por quê? Porque quanto mais loja, a fábrica minha dá conta de tocar 10 lojas do jeito que a gente está lá. Então, com 10 lojas, meu custo vai diluir mais ainda, eu vou ter mais faturamento, eu consigo pagar melhor para o meu time, para o meu transportador, para o meu motorista, enfim, porque eu tenho faturamento, vai diluindo, vai ficando bom, vai dividindo, e o cliente vai comprar mais barato. Porque o que acontece? Quando eu chegar com 10 lojas num fornecedor de núcleo, por exemplo, uma Supra, eu vou lá e compro hoje 10 toneladas. Quando eu tiver com 10 lojas, eu vou lá e vou comprar uma carreta, 50 toneladas. Essas 50 toneladas vendem em 30 dias. Hoje não compensa eu comprar a carreta. Vai vencer e eu não vendi tudo. Então eu tenho que, daí eu começo a virar grande dentro do meu negócio. Então tem que ter isso aí. Então essa é a nossa estratégia. E aí a indústria, a fábrica, Soymax, foca na venda para o atacado dos derivados, que é o óleo. O farelo eu foco com 10 lojas, a fábrica vai trabalhar só para minhas lojas praticamente. Então eu vou subir o ticket médio dela e ela vai atender lá. Eu vejo assim, Marcos, hoje quem manda no jogo, falando de vendedor, do comerciante, é quem tem o cliente final na mão. Então assim, você está aí, você tem a tua empresa, nós já fizemos um negócio junto, você tem a margem tua, você constrói, hoje não tem margem exorbitante para ninguém, está todo mundo meio apertado, mas é porque você tem o atendimento, você valoriza isso, o cliente valoriza isso. Então eu tenho que criar um mecanismo para eu acessar o meu cliente final. Igual a gente tem feito aqui, a gente vê você fazendo, né, do dono colocar a cara no negócio, né? Do cara que tá vendo você na internet, ele saber quem que é o primeiro cara que tem que ser o provador do seu próprio negócio. É o proprietário do negócio, velho. Se você não valida, se você não tá disposto a pôr a cara, arriscar, dar a cara a tapa, mostrar pro mercado o que você faz, por que você faz e qual que é o seu propósito, por que o cliente vai ser seu cliente? Então, eu vejo que você faz parte dessa nova geração de empreendedores, né, no agronegócio, no Brasil, que dá cara pro negócio. Então, as grandes companhias, quem que é o dono? Ninguém sabe. O turnover dessa turma aí é de 2 anos. Então, a cada 2 anos, troca 100% do time. Então, hoje, o seu negócio, né, com a sua cara, e é o que a gente pratica e cultiva aqui também, e a gente estava até discutindo antes de começar a gravar, né? A gente está num movimento contrário do que as grandes companhias estão fazendo. Então, enquanto os caras estão colocando gente na ponta e vindo para dentro do escritório e ficando longe do cliente, a gente está no contrário. Colocando gente aqui dentro e indo para a ponta para a gente estar perto do cliente. Então, aquele negócio, você talvez não atende todos os seus clientes, sem sombra de dúvida, igual eu aqui hoje, mas a gente conhece todos eles. Né? Essa proximidade com o cliente, esse negócio que você falou de que quem tem o mercado e quem tem o cliente final é a mais pura verdade. Né? Você deve estar competindo com grandes companhias, talvez lá dentro, né? Você está tomando o mercado dessa turma. E eu acredito muito que não só no seu segmento, no meu segmento, mas em outros segmentos. O mercado agro está passando por um momento onde empresas regionais vão crescer frente às grandes corporações. Vai tomar mercado dessa turma. Com certeza. Eu vejo tão importante a presença do dono, porque tu pega o Luciano Hang, eu gosto muito de usar ele como exemplo, a gente tem acesso a ele. Esse cara tá todo dia no Instagram, o app tá lá. Cara, ele entendeu o jogo. Um cara que fatura 20 bi esse ano, 20 bilhões de faturamento. Me traz uma revenda do agro hoje que fatura 20 bi. Ninguém. Não consegue. Se tu pegar os maiores agricultores do mercado hoje brasileiro, a maioria não fatura 20 bi. Então, assim, o cara com 20 bi, ele criou um movimento que, por exemplo, essa semana eu tava com o Zé Felipe. Eu já entendi o movimento dele. Meu irmão me falou, ele vai abrir loja em Goiânia. Então ele já usa a energia do Zé Felipe, do Leonardo, do fulano, para quê?
Porque para enganjar no público goiano, que o cara é de lá, do sertanejo e tal. Ele vai usando e vai trocando. E é um cara que não precisava se aparecer. Mas ele é o dia inteiro. Hoje eu vejo que o maior trabalho do Luciano é a questão digital. Porque é o dia inteiro gerando conteúdo. Já tá na ponta, né? Nos bastidores dele, a galera toma conta. É igual eu, por exemplo, no varejo, nas minhas lojas. Nós temos aí, por exemplo, Bom Jesus, 600 e poucas clientes por mês que a gente atende. Eu não dou conta de conhecer todos. Mas eu uso tanto a minha presença no digital que eu chego lá no mercado, num restaurante para almoçar lá na cidadezinha, tem 6 mil habitantes, o cara fala, você é da Soymax. Mas isso que o cara te conhece. O cara conhece. O cara te conhece. Então a gente tem que criar esse mecanismo. Eu falo para os amigos meus às vezes, cara, você tem que aparecer. Empresa tem que ter dono e o dono tem que se mostrar. É igual você falou, por exemplo, quem que é o dono Corteva, por exemplo? Já pensou se tivesse um cara lá na frente? Eu tenho certeza que ele venderia mais. Que o negócio seria mais forte. E o agro, ele não tinha essa cultura, né, John? Se você pegar aí e pedir para elencar, talvez donos de empresas agro que tomaram a frente do negócio e ponhar na cara para mostrar o negócio dele. Você conta nos dedos, velho. Quem que é os caras do agro aí que são donos de grandes empresas que estão ponhando a cara a tapa? É poucos. Que tá à frente. É poucos. Agora começou esse movimento que você falou, que é os novas geração, tá vindo, tá criando essa identidade, tá mostrando. Cara, e é um fenômeno, porque é o seguinte, quando eu comecei, para vocês entenderem, a me posicionar no agro, eu lá atrás, eu vendia calcário, eu começava a fazer videozinho e tal, aí drone, aí eu comecei a perceber o movimento dos produtores. Vai lá entregar calcário e faz um vídeo na minha fazenda. Calcário bom, calcário na fazenda. Aí criou as frasezinhas. Aí eu falei, cara, se o cara quer que eu vou lá fazer vídeo, ele gosta. Aí minhas vendas começaram a aumentar muito porque via que eu vendia, vinha cotar em mim e não nas indústrias. E começou o movimento no digital. Aí vê tal. Aí até que um dia eu estava num produtor, era um sábado, choveu, nós estávamos assistindo televisão tal. Aí um produtor uns 50 para 60 anos de idade. Isso faz uns 6, 7 anos atrás. Aí eu sentado lá dele, ele era intervalo do jogo, eu me lembro que era o Palmeiras que estava jogando. Ele foi no status do WhatsApp, olhava todo. Aí era início do plantio, ele parou num vendedor que estava mostrando o nascimento na semente, ele parou, deu um zoom para ver como é que estava a semente nascendo. Aí foi indo. Aí ele acabou todos do WhatsApp, aí foi pro Facebook, status do Facebook. Não postagem, status. Aí foi a mesma coisa. Aí no Facebook ele não dava zoom, e ele fuçava e não dava. Não dava conta. Aí beleza, aí foi pro Instagram, foi em todas as 3 plataformas. Um cara de 60 anos de idade. Ele há pouco tempo antes ele não tinha WhatsApp, velho. Esse negócio é tão viciante que a gente tem que ser policial para não ficar o dia inteiro. Eu falei, meu cliente tá aqui olhando. Eu não preciso ficar com a caminhonete rodando. Eu tenho que trazer a maneira dele me ver no digital e chamar atenção. Então, é mostrar o quê? Todas as postagens tem que ser intencional. É mostrar que a gente está vendendo, é mostrar que nosso produto funciona, é mostrar que a gente se relaciona com um cara bom, é mostrar qual que é a nossa ideologia, que eu sou um cara família, que eu gosto das coisas certas, que prometeu, cumpriu. É mostrar quem que a gente é. É usar a ferramenta para vender não o meu produto. Eu não falo de produto. Se vocês virem, um cliente me pergunta sobre meu óleo, por exemplo, cara, você tem que saber mais de óleo do que eu, porque tu planta 30 anos, eu estou mexendo com isso faz 3 anos. O produto é só uma ferramenta. Ponto. Agora, tu tem que saber com quem tu está relacionando. Quando eu vou comprar uma mercadoria de alguém, um produto, às vezes a gente não tem tantas referências no digital, mas a gente pesquisa, a gente estuda, vai lá e olha. E é normal, você vai comprar um negócio que você deseja. Você vai comprar de um cara que você nunca viu, ou do cara que às vezes está postando, que você vê na internet. Eu lembro de comprar um negócio. Pô, aquele cara eu vejo ele no meu Instagram lá, o cara é revendedor de carro. Você trocou de caminhonete recente. Você não foi no desconhecido. Não, você vai procurar e vai achar, e vai ver isso aí. Hoje a nossa principal ferramenta é o digital para buscar. E hoje tem tanta informação que quando eu vou comprar o teu produto, tu tem tal produto lá, o que tu tem, os concorrentes têm. Eu já vou chegar sabendo tudo que aquele produto faz. Vai ter algumas particularidades aqui e outra. Mas igual o cara vai comprar uma caminhonete, você não precisa nem saber sobre o carro, tu já foi sabendo tudo. Você foi sabendo o vendedor não precisa falar nada, a gente já sabe sobre as coisas. Então, eu falo que o vendedor da nova geração, que quer acessar com custo mais baixo e fazer... Como é que eu vou vir para uma BR-63 que eu não uso aqui, ninguém me conhece? Não vale a pena nunca eu bater caminhonete aqui para abrir cliente, cara. Bater porteira. Ainda mais num dia de vocês aqui numa região tão consolidada, onde os caras não aguentam mais, às vezes, os vendedores lá. Então, eu tenho que acessar de outra maneira, que é o digital. Eu me lembro que teve um vídeo meu que viralizou numa campanha que a gente fez de emoção daqui no Brasil, que eu cheguei em Itapurá, na fazenda do cara, o cara lembrou de mim por causa do vídeo. Eu nem lembrava do vídeo, foi um vídeo semelhante a esse do João Domingos, viralizou. Eu acredito que era um vídeo que eu falei que ia faltar diesel, teve
nos boatos e tal. Falou que tu é o rapaz do diesel e tal, né? E é a potência, cara. Tu chega, já gera ponto em comum. Então, tem que estar usando, né? E o mercado tem muita oportunidade. Uma particularidade da região de vocês. A nossa região, por ser monocultura e estar passando por mais dificuldade, ela ser uma região mais nova, nós temos uma atmosfera hoje lá mais de crise. Então, tu conversa com os caras numa roda de chimarrão, num lugar, todo mundo tá preocupado. Aí tu chega aqui, velho, é pressão. Se tu falar pra mim que era depressão, eu não acredito. Mas eu falo pra vocês que eu cheguei aqui, eu falei pro meu irmão que tá aqui comigo. Falei, cara, é um negócio inacreditável. Só de você andar na rua. Eu conversei com umas 8 a 10 pessoas aqui desde que eu tô aqui em Sinop. Tô 2 dias, 3 aqui. Cara, tu não escuta o cara falando de tipo assim, tá ruim. Tu falou que tá aumentando as tuas vendas. Os meus amigos que eu tava ontem tá aumentando as vendas. O outro que eu tava ontem que faz projeto para confinamento, o Thiago da Paulo Agro, aumentando as vendas e projeta. E tá vindo um cara hoje da maior construtora do Brasil de Minha Casa Minha Vida. Tem fazenda pra cá, eles estão indo lá na fazenda fazer projeto de confinamento para 30 mil boi. Eu falei, cara, é loucura lá na nossa região. Não tá assim, porque os caras estão mais recuados. Então a gente tem que andar em atmosferas, sair andar. Eu por exemplo, estava há 6 meses projetando a minha vinda para cá para dar essa rodada. Só que tá tão corrido para lá e para cá, para abertura das lojas, novo processo, melhorando logística, e não tava dando certo. Aí eu falei... Sexta eu fui na inauguração numa Horch, a maior Horch do Brasil, do mundo, de área construída, concessionária. Aí eu vim pra cá, vim pelos índios, nunca tinha passado. Eu falei pra Deus, assim, conversando na oração, eu falei, eu não sei por que você tá me mandando lá. Algum motivo você tem. Então, é tão importante a gente estar aqui dentro de uma atmosfera dessa, que você esquece de crise. A nossa região ela é tão abençoada, né, que ela não abençoa só quem tá aqui. Você passando por aqui, a energia da região tá te contagiando. Né? Então, a turma de Sinop, região, né, eles pulsam energia realmente diferente. Aqui ninguém fala de crise. Existe dificuldade? Existe. O agro está em crise? Não, eu acho que o agro está sob ataque. Teve problemas de gestão dos últimos anos, né, pelo boom que aconteceu do agro. Mas o que é crise realmente, né, Jonathan? Crise é quando acontece algo que não está dentro do nosso planejamento. A nossa vida é uma crise constante, pô. O dia inteiro. Você nasce em crise, véio. Você nasce no meio das pernas da mulher, alguém te puxando pelo braço, véio, pela cabeça. Então, a nossa vida, dia e noite, ela é uma crise constante. Se crise for que as coisas não aconteçam do jeito que a gente planeja, nós sempre vamos estar em crise. E eu falo pro meu time, e a gente conversa, é o que você está falando. O povo pulsa essa energia. Então, quem governa na crise, governa na abundância também. Se você governa só na abundância, você não tem um negócio, você não vai conseguir caminhar e construir nada, porque... A maior parte da nossa vida são momentos de dificuldade, né? Não é de abundância. Eu falo que nós estamos passando hoje, quando você não tem nada, você não quebra, porque tu não tem nada. Aí, já é quebrado, né, de nascença. O que nós estamos sofrendo hoje? Os caras não... Os que estão passando um pouco mais de dificuldade, não tiveram inteligência emocional para trabalhar na abundância. Na abundância. Você falou importante. Nós temos, por exemplo, eu e o Marcos temos empresas, eu tenho a NGCB que é antiga, mas a Soymax é um negócio novo, onde eu estou botando 80% da minha energia. Eu falo, quando eu não tenho dinheiro, não é problema. Tu tem que se virar com o que tu tem. Agora, o problema é quando tu tá lá com 100 milhões de reais e tu não sabe o que fazer. Um jogo errado, aí quando tu tem 100 milhões de reais, o que acontece? Tu tem despesas e custos elevados. Uma jogada errada que tu fez um investimento errado, caro, né, cara? Volta. A maioria dos casos que a gente vê hoje é dinheiro que tirou do negócio e imobilizou em outra coisa que não gera receita. Casa, imobilizar, vou comprar lanche, vou comprar avião. Cara, aquilo ali virou um monte de dinheiro passivo que vai gastar todo mês e não vai dar retorno. Cara, daqui a pouco sangrou, a empresa arrebentou. E é o que nós estamos vendo hoje. Então, assim, tem que saber, eu acho que mais gerenciar na época que tu tem muito do que quando tu não tem nada. Tem que cuidar. Eu falo todo dia, a empresa minha está crescendo de forma exponencial, a Soymax, abrindo loja, tal. Eu falo pra galera, nosso crescimento não é falta de dinheiro. Eu não tenho nenhum momento falta de dinheiro para abrir mais loja, para crescer e tal. É mais emocional meu e construção do ecossistema, da engrenagem, de logística e tal. Por exemplo, eu estava dando exemplo pro Marcos agora aqui. Nós temos na época terminando a seca para as águas, transição. Cara, eu me preparei, comprei estoque de sal branco, um produto que é usado, vem tudo de Mossoró e eu tô sem sal faz 20 dias. E não é eu, é todos os fornecedores tá sem sal, faltou. E a decisão agora? Vou comprar para pegar o resto da oportunidade ou vou deixar de vender para mim? Cara, eu tô sinceramente fazendo a conta o seguinte, é melhor eu terminar a época das águas sem sal, já que eu perdi o time, porque senão eu vou ficar com estoque caro. Então, é o que tu falou também no final da tua safra passada, tu também segurou, é melhor não vender, sai fora. Não fica apostando tudo,
daqui a pouco tu vai ficar com o produto, vai ter que liquidar prejuízo. Liquidar prejuízo. O lucro seu tá no estoque. Aí você fica com o dinheiro parado. Então é fazer esse gerenciamento. Nós falando aqui é muito fácil, todo mundo fala. Mas no dia a dia, cara, você tem que, é uma estratégia, é um xadrez, é isso e aquilo. E eu brinco o seguinte, tem gente que cresce alavancado, arrojado, financiando, fazendo, tá tudo certo. Os caras é macho, os caras é muito macho. Eu não sou homem para isso, eu não dou conta. Eu faço meu fluxo de caixa, a minha empresa é o seguinte, tu tem pouco dinheiro, faz o teu pouco dinheiro ficar grande dentro do teu negócio. Eu falo, meu fluxo de caixa, como que eu calculo? Eu tenho que ter no mínimo dentro das minhas contas fixas 2 anos de fluxo de caixa para ela parada, para ela sustentar. Como que quebra um negócio desse? Não quebra. Não quebra. Ah, mas meu negócio é pequeno, eu faço o meu pouco dinheiro que eu tenho virar grande dentro dele. Eu falo, a gente fala o seguinte, quando tu tem dinheiro, você faz dinheiro, os grandes. O cara planta 600 mil hectares, por isso que compra fazenda. Cara, ele soube gerenciar lá atrás, um dia ele não teve isso. Porque todo fogo começa com uma faísca. Nenhum fogo começa grande. Um fogo numa mata, numa palhada de milho, começou com uma bituca de cigarro, a maioria das vezes que os produtores falam. Começou pequenininho, uma faísca. E aí vira aquele negócio estrondoso. E as empresas, mesma coisa. Então tem que fazer o nosso dinheiro virar grande dentro do negócio. Compra bem, vende bem, liquida a margem. Outra coisa que eu vejo que está tendo muita oportunidade e poucos empresários e produtores avaliam. Às vezes o cara se preocupa em produzir muito, aumentar a produtividade, vender caro a soja e tal, mas às vezes tem alguns percentuais que faz toda a diferença no jogo, que está no tributário e está na gestão. Então, às vezes, os caras tem que produzir 80 sacos de soja, produzir 150 sacos de milho, tem que vender a 130 a soja, vender a 55, 60 reais o milho, mas esses fatores ele não manda. O macho, ele fez tudo, comprou todos os teus produtos, faltou chuva, colheu 70, mas gastou para colher 80. Comeu a margem, o milho, o preço, quem que define? Vocês têm sorte, agricultores, que está vindo a industrialização do Mato Grosso. Eu faz 9 anos que eu comercializo o grão no Mato Grosso para Goiás, São Paulo e Minas. Esse ano foi a pior safra. Não tira mais milha do Mato Grosso para São Paulo e Minas. Não vai. Nós tínhamos 10 a 12 reais de preço diferente do Goiás. Hoje está dando 4, 5. Milho hoje em querência 45, 46 reais e o verde 51, 52. Aí tu vai botar ICMS e frete para levar, nosso milho está chegando 7, 8 reais mais caro do que o terre verde. Por causa da industrialização que está vindo para dentro do nosso 50% estado. Da produção de milho em Mato Grosso é consumido dentro do estado hoje. Né? Aí agora tu pega todas as outras plantas que estão que está construindo e as que vai ser construída. Eu brinco com os produtores, falaram que eu sou bobo ainda. Eu falo que o Mato Grosso vai ter determinadas épocas do ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que ele vai ser importador de milho. Mas a projeção é que num prazo de médio a longo prazo, o Mato Grosso consuma 100% do milho produzido dentro do estado. Sabe quando que eu falo que ele vai ser importador? Aí o cara fala volume importado, produzido versus industrializado. Nós temos, por exemplo, na região do Vale do Araguaia goiano, que faz divisa, nós temos lá no Vale do Araguaia Mato Grossense, tem o Rio Araguaia e do lado de lá Goiás. Lá não dá safrinha. Lá o cara tem pecuária fortíssima, lá estão os maiores confinamentos no Goiás e tal. Esse cara ele vai fazer igual o americano. Esse ano eu vou travar milho ou eu vou plantar soja. Ele vai plantar milho no verão. Então, em janeiro, fevereiro, ele vai levar esse milho para Canarana, para Porto Alegre. Esse dia um cara me falou que no Mato Grosso região, quem não for produtor de soja e milho não vai confinar gado em larga escala mais, porque o produtor não vai conseguir atender o cara que só confina. Aí o que eu vejo? O cara do Goiás vai fazer uma safra de milho. Por que hoje não tem safra de milho no Mato Grosso? Porque nós, a maioria, safra e safrinha. E se o cara quer fazer uma safra de milho onde não dá safra e safrinha, ele não tem quem recebe. Por mais que ele produza o milho, ele tem o armazém dele, etc. E se ele for vender exportação, os portos estão travados para o corredor para soja e não para milho. Então é inviável. Por isso que o mercado funciona assim hoje. Agora, com as indústrias funcionando o ano inteiro com milho, ele colheu, ele vai mandar o milho úmido, ele vai fazer um jeito, o cara não precisa nem ter armazém, ele vai carregar no caminhão e vai levar na esmagadora. Então vai ter épocas do ano que eu vejo que o Mato Grosso vai buscar milho, vizinhos, estados, para atender, vai fazer contratos e aí esse cara vai plantar milho com capim e vai fazer uma safrinha de boi naquela área. Ponto. Eu acho que vai começar até uns negócios muito loucos. Existe um DDG ouro que chama, que é o da FS, que esse milho tira até esse DDG tira até o milho, ele só põe ele e o núcleo no coxo. É pronto. Eu acredito que essas indústrias, para dar saída nesses DDG, elas vão começar a sair já produto pronto das indústrias.
A ração pronta. A ração pronta. Porque é muito fácil para os caras incluir lá. Verticalizar e aí ele vai pegar o seguinte, ele vai fazer troca de milho por DDG. Hoje a fábrica minha, eu tenho um contrato grande com o cliente que eu troco soja por farelo de soja. O cara traz a soja no caminhão, inclusive está carregando lá agora. No mesmo momento já carrega o farelo de soja. Então nós temos um X de conversão, X quilo de soja por X quilo de farelo. É o ano inteiro ele trazendo soja, levando farelo. Os caras vão fazer isso com DDG. Ô, Jonathan, de toda essa visão que você teve, que você falou para nós um pouco que você está tendo, porque hoje visão vale muito dinheiro, né? Porque o mundo está mudando muito rápido, né? Quem não consegue ter visão de como é que as coisas vão acontecer e quando vai acontecer, você chega atrasado no negócio, né? Então você teve essa visão, na Soymax agora está enxergando o mercado de uma forma diferente. Você está no mercado, você já está enxergando mudança micro e macro. Macro das indústrias, que vai faltar matéria-prima, que vai sobrar talvez o DDG com a ração pronta. Então você já vem se preparando para esses novos desafios que vão acontecer dentro do Mato Grosso, já dentro do seu negócio. E nem aconteceu ainda. Você acredita que vai acontecer dentro dos fatores que você vem vendo. Né? Então, esse diferencial de visão, né? O Flávio Augusto fala muito isso aí, né? Visão vale dinheiro. Quem tem visão se antecipa, quem tem visão se previne, quem tem visão se estrutura para acessar aquilo na hora que for acontecer. E quem não tem vive às margens da sorte do azar, né? Do jeito que a banda tocar, ele toca e o negócio nunca tem sustentação, assim por dizer, né? Não. Eu brinco, eu falo assim, a visão, esse negócio, o Flávio Augusto lembra sempre um negócio. Empresa tem que ter equity, então ele criou uma visão a longo prazo e o negócio dele valorizou, e o negócio da gestão e tal, tu vê, ele vendeu a Exato, depois foi lá e comprou de volta, ganhou em cima, enfim, hoje virou uma bomba. A gente tem que estar andando e conversando e vendo esses cenários. Quando você fica numa bolha onde só tem crise, ou os caras pessimistas, ou, por exemplo, às vezes tem produtores que falam que milho vai estourar, enfim, todo mundo, o mercado vai se regulando. Vai importar milho, mas o milho não vai ter como explodir de preço, porque lá na ponta final ele tem concorrentes também de outras coisas. Sim. O etanol tem da cana-de-açúcar. O mercado se equivale, né? Equivale. E outra coisa, tu acha que os caras vão vir agora, igual saiu aí uma joint venture, margem em Pasa. Os caras vão investir 7,5 bi, já está anunciado. Para eles ter anunciado, eu falo para você que eles já estão com a área comprada, já estão com a indústria, porque eles não deixam, acho o negócio, os caras tão estratégicos, eles não vão deixar inflacionar nada. Eles já, quando anunciou, já estava mais ou menos com a mão em cima do negócio. Tudo organizado. E esses caras não vão investir quase 10 bilhões de reais no negócio que eles não fizeram um planejamento há 20, 30 anos. Né? Entendeu? Não é igual nós... vou comprar tal coisa e a curto prazo. Eles estão fazendo um planejamento a longuíssimo prazo. E eu acho que aí está o segredo nosso. A gente tem 30 anos de idade. A gente é um bebê ainda no mercado. Eu tenho 13 anos aí no mercado do agro, como trabalhando mesmo, efetivado. Então, assim, é muito pouco tempo. Esses caras estão muito lá na frente. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo meus negócios, quando tu escuta Warren Buffett falando, que é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores Mundiais, ele fala, a conta fecha no final. Pensa em longo prazo. Não conta de juro sobre juro. Hoje nós estamos vindo uma geração que todo mundo quer ganhar rápido e logo. Porque hoje nós temos uma internet a 4, 5G que tu só apertou, já baixou. Antigamente era mais lento, hoje você tem caminhonete que anda 200 por hora, tu tem aviões e aeroportos em tudo quanto é lugar. Então hoje nós temos uma velocidade muito rápida de tudo e a gente acha que tudo tem que acontecer assim. Mas eu vejo que negócios, ele tem que ter as maturação, ele tem que levar pensado a longo prazo. Quando você olha minhas lojas, cara, elas dão um lucrinho assim, a curto prazo. Se eu tu olhar a energia que eu coloco nelas versus o que elas me entregam, eu estaria que talvez não faria sentido, porque eu vou lá e fecho um negócio às vezes me dá o que me dá as 3 lojas em 3, 4 meses. Cara, mas eu tô plantando esse negócio lá pra frente. Então, eu sei que lá no final a conta fecha. Antes nós estávamos falando aqui, por exemplo, em empresa, dica que nós estávamos conversando aqui. Eu não vendo para cliente se não tiver CPF. E isso é pensando no Flávio Augusto. Porque a empresa tem que ter valor, tem que ter valuation. E o que nós falamos agora há pouco? Tem valor quem tem cliente na mão. Então, por exemplo, o cliente vai me comprar nas minhas lojas. Eu não vou me dar CPF. Cara, tá tudo certo. Aqui tem dono, aqui tem padrão. Você não quer dar CPF? Beleza. Vou perder a venda. Porque aquela venda de 100, 200 reais, nosso ticket médio é 180. Ela não me quebra. É diferente do negócio que eu faturo na fábrica um valor e eu preciso daquela venda e eu vou tocar, dançar música com o cliente. Se eu não tô dando CPF, não vou ter que comprar. Aí o cara manda em mim.
na loja, eu falo, infelizmente, eu preciso que... E a empresa tem que entender, né, e é maturidade, que ela não é para todo o mercado, e o mercado não é todo para ela. Eu acho, às vezes os caras fazem umas leituras de mercado e vê um mapeamento e faz, e aqui nós podemos faturar. Eu falo, cara, eu não quero vender para todo mundo, eu nem dou conta. Eu tenho que saber demitir cliente, eu tenho que saber para quem que eu quero vender e saber me colocar no meu lugar. Por exemplo, hoje minha vendedora falou assim, o milho do fulano tá mais barato. Tá tudo bom. Eu não posso acompanhar o mercado. Tem uma frase que é muito usada, galinha que acompanha o pato morre afogada. Esse dia um cliente me pediu desconto. Eu falei pro cara, assim, tem 3 coisas que vai me fazer quebrar esse negócio. E eu só tenho uma delas que eu tenho medo, das outras não. Uma delas, eu vou falar as outras 3, e a última. Uma é eu vender fiado, eu não vendo para vocês, é só à vista, então eu vendo pouco, mas eu recebo. Segundo, é eu tomar prejuízo, então eu vou te dar desconto demais, e aí minha margem não vai fechar, porque daí eu vou estar só trocando figurinha, e eu também não vou deixar, por isso que eu estou brigando com o senhor que eu não vou dar desconto. O desconto quebra o cara, às vezes você quer comprar com o cliente, na manhã se tu não fizer o mesmo preço ou mais barato, ele vira para o outro fornecedor e vida que segue. E assim sou eu, assim é o Marcos, assim é qualquer um na hora que for comprar. A gente valoriza até o momento a amizade, o produto, tudo. Mas chegou um negócio, uma conta exorbitante, e eu vendo commodity, eu vendo milho. Milho é milho, farelo é farelo, soja é soja, milheto é milheto. Não tem uma diferença assim de... Enfim. E a terceira é Deus que não quer que eu prospere. Então, essa é a única que me preocupa. As outras 2 estão sob o meu comando. Essa aqui não, mas eu faço meu papel todo dia, faço minhas orações, peço para ele me dar a sabedoria para tocar isso. E eu faço que essas lojas ao meio de potencializar a prosperidade para mais famílias. Então, quando eu comprei a fábrica dos sócios ano passado, nós tínhamos 5 pessoas. Hoje nós já temos mais de 12, 13. Então, assim, eu vejo esse negócio lá no futuro, vai ter 200, 300, 500, coisa mais linda. Eu escuto o Luciano Hang falar, nós somos uma cidade, uma família de 23 mil pessoas. Então, é um meio de prosperidade para uma comunidade, né? Para uma nação, vamos falar. Eu vejo isso. Então, eu tenho que cuidar disso aqui. Eu tenho que Aí eu falei para o produtor assim, para o cliente, falei, cara, eu não quero chegar daqui 1 ano, 2, e vocês largar um vídeo meu ou alguma coisa num grupo do WhatsApp falando o seguinte, esse guri veio, botou pressão, fez videozinho, fez isso, fez aquilo, e agora está saindo quebrado. Eu não, porque eu tenho que cuidar disso aqui, desse negócio, ele tem que ser rentável. É igual o senhor, você está tratando a vaquinha para dar leite, você está querendo fazer o seu negócio porque crescer. A decisão do empresário, né, não é só sobre o reflexo de vida dele, né, John? A responsabilidade social que cada decisão que o empresário toma hoje carrega é gigantesca. Quantas famílias você acabou de falar que tem atrás do seu negócio? Então, se você tomar uma decisão errada, não é só o Jonathan que perde. Tem um monte de família atrás, pô. Um monte de pessoas diretas e indiretamente. Jonathan, caminhando para o final do nosso negócio, a gente tem assuntos, nós ficar aqui, nós proseiam podcast, horas trocando ideia. O que você deixaria de conselho para quem nos assiste, velho, que está iniciando carreira, que é um jovem que está começando a acessar o mercado, né? O que você deixaria de conselho para esse cara para o digital e para como postura de profissional e de pessoa, né? Porque hoje pessoa e profissional andam junto, né? Não tem como você ser um bom profissional sem não amar a pessoa. Não tem. Eu falo assim que o conselho que eu dou, nós como empresários, ou como ser humano, ou como cliente, como é qualquer coisa, é honestidade. A gente vem vindo num país, numa nação, às vezes, que a gente vê muita quebra de princípios, quebra de valores. Mas não é porque a grande massa ou não a grande massa faz que a gente tem que fazer. Então eu falo o seguinte, tem que ser prometeu, cumpra, continua os princípios. Porque tem uma frase do Flávio Augusto que fala o seguinte, o mercado ele muda a ferramenta e muda o jeito de rodar. Mas tem coisas que são atemporal, que não muda muito. E uma delas é o princípio. Se tu for um homem de princípio, uma mulher de princípio, teus negócios é tu rezar, fazer o negócio como tem que ser feito, certo? Pode demorar mais, mas ele lá no final a conta fecha. E parece caro num primeiro momento, às vezes, você cumprir, né? Você honrar e cumprir. Num primeiro momento, em certas situações, parece muito caro. É por isso que uma parte da turma pula fora. Eu estava agora esse tempo atrás com os caras, como isso é tão importante. Aí eu não financio nada, não tenho relacionamento com o banco para buscar crédito, então talvez isso seja um erro, mas enfim, é uma estratégia minha e eu gosto de trabalhar do jeito que eu trabalho. Tem gente que gosta. Não critico e tá tudo certo. Não existe certo e errado, existe o jeito que tá dando certo para você. Só que daí o que eu comecei a perceber? Temos passando por um momento mais crítico, os caras falam o seguinte,
alguns que tinham princípio falando assim, eu pagava tudo em dia e perdi patrimônio para pagar minhas contas. Aí hoje tu escuta eles falando assim, não, hoje eu pegava era mais e metia no pau e depois lá na frente eu ia ver o que ia virar. Cara, eu escutando isso eu não dou conta de condizer com isso e falar assim, eu vou fazer a mesma coisa ou faria a mesma coisa. Porque eu acho que é tão ruim o sentimento que o sentimento fica pra gente. Porque, cara, o mundo ele é tão assim, para viver, Marcos, quanto que tu precisa para viver super bem? Andar de caminhonete boa, morar num lugar bom, é muito pouco. Muito pouco. Então, só que o nosso nome vale muito mais do que qualquer outra coisa dessa. É a única coisa que a gente tem. Né? Só, única coisa, todo mundo que está assistindo aí, nós que estamos aqui, nascemos pelados, sem roupa, pesando em torno de 2 a 5 quilos, medindo de 30 a 60 centímetros, enfim, sem nada. Alguns herdeiros ou não, mas todo mundo é igual, velho. Todo mundo nasce do mesmo jeito, então o que a gente tem que fazer é uma história bonita. Eu falo que meu propósito é deixar um legado legal, fazer meus negócios, eu quero ser lembrado um dia quando a gente se for, esse cara fez um negocinho certinho, cresceu, veio de lá, eu fui já garçom, eu já fui vendedor de pastel, já fui, enfim, várias coisinhas. E é uma história bonita no final, eu quero deixar esse legado. Então o conselho que eu dou, é mais demorado às vezes o processo, mas vai devagar, vai firme, vai consolidado. A gente hoje tem N histórias de coisa que foi arrojada, que às vezes o cara sobe, desce e vai, mas eu prefiro um pouquinho mais tranquilo e fazendo os negocinhos certinho. A Deus dá oportunidade pra gente todos os dias, a gente nasce todo dia com 24 horas, todo mundo, então eu quero fazer dessas 24 horas momentos especiais como esse, de nós ser chamado para participar de algo e estar contribuindo com vocês. E não pelo contrário, às vezes, de ter feito errado, e ter feito alguma coisa ruim para a comunidade, e sim por coisas boas. Não, e eu acho fantástica essa sua fala, Jonathan. A gente fala muito de propósito e princípios aqui da nossa empresa. Uma das poucas coisas que a gente tem, a única, é o nosso nome, né? E é o que a gente vai deixar. Igual você falou, todo mundo nasceu pelado, pô, ninguém tinha nada, né? Então a história de você chegar lá na frente, como é que foi a trajetória do Jonathan, né? Ele contribuiu com a sociedade que ele estava inserido, ele empregou famílias, ele deu direcionamento para nós profissionais, ele cuidou da família dele, né? Então, esse é um legado que você quer carregar, esse é um legado que a gente comunga também, a gente quer deixar e quer carregar isso daqui aqui. A vida não é só dinheiro, né? Nunca foi. Eu não tenho natureza para viver disso, você também não, a gente conversa e troca ideia. O mundo está meio bagunçado, né? Perdeu um pouco dos valores, mas é aí que pessoas como você têm que se posicionar cada vez mais, né? Considero você um cara que faz parte do time que constrói Brasil. Né? Então, nós fazemos parte das pessoas que constroem Brasil. Tem uma turma preocupada em desconstruir Brasil e a gente está preocupado em construir Brasil. Enquanto a turma fala que o Brasil é um país ruim, a gente fala que o Brasil é um país cheio de oportunidade, que a gente tem um monte de oportunidade para construir negócio aqui dentro. Então, o Brasil é um país fantástico, o legado que a gente tem que buscar é isso daí que você falou realmente. Parabéns pela sua trajetória. Eu quero te entregar uma lembrança nossa, meu velho. A gente tem uma lembrancinha do Realiza Cash, é uma placa para você colocar lá no seu escritório. Que bacana, o agro hein? Falado com propósito. Propósito é uma palavra que a gente tem dentro do nosso negócio. Ninguém fica num negócio apenas por dinheiro. Não. Tem que ter propósito no negócio. Então essa plaquinha é símbolo do nosso negócio. Você faz a diferença no agro. Você está aqui é porque a gente considera que você faz a diferença onde você está atuando. E assim nós vamos encerrar mais um episódio nosso. Agradecendo demais a sua parceria e a oportunidade de você estar aqui trocando. Eu que agradeço. E a última frase que eu quero falar para vocês, assim, ó, esses dias o cara falou assim, se der tudo errado no Brasil, o que você vai fazer? Eu falo, nunca tem como dar tudo errado, sabe por quê? Enquanto eu tiver voz para falar, se não tiver voz, eu vou achar outras ferramentas. Enquanto tiver gente, nós vai estar fazendo brick. Enquanto tiver brick, o mundo nasceu assim. Tá girando. A gente vai estar comercializando, vai estar fazendo. Então, cara, é só oportunidade, é só pensamento positivo, e estar conectado com pessoas boas, conectado com ecossistemas bons, porque aí o negócio, hoje de manhã na palavra, todo dia cedo eu escuto o Thiago Brunet falando, e aí ele falou da história da Ruth, aí a Ruth perdeu o esposo e tal, aí Deus fez ela caminhar para um outro lugar e foi, e aí ela, na crise que ela perdeu alguém, ela poderia ficar se lamentando, ela foi foi a bisavó do rei Davi. Então assim, cara, é nas dores às vezes, é na geografia, é nas pessoas que você se conecta, que você tem que andar à toa. Um amigo meu perguntou, por que você está indo para o 63? Eu só mandei assim, entre aspas, estou andando à toa. Então, é nesses andando à toa que a gente cria as oportunidades. Aqui, nesse vídeo, eu tenho certeza que vai sair vários recortes legais, que vai acessar muita gente, que Deus quer que a gente acesse. Então, se diz na palavra que nenhuma folha cai da árvore sem a vontade dele,
com certeza, isso que nós estamos gravando aqui agora, de uma forma simples, com um iPhone, com um microfonezinho, com uma equipe aqui, fácil, vai acessar muitas pessoas, e às vezes essa palavra vai fazer motivar alguém que vai abrir uma empresa, ou vai dar o seu melhor no trabalho, ou vai aprender, buscar amor pela venda, enfim, ou vai dar mais dedicação no que faz, através de uma hora de conversa aqui, que isso aí vai ficar eternizado. Então eu que agradeço, viu, Marcos? Que isso, tamo junto. Obrigadão, viu? Tamo junto. Acho que a gente pode resumir esse podcast com a palavra propósito. Tudo que foi falado aqui tem propósito por trás. Eu quero agradecer a participação de todos até o final do nosso podcast. Assim nós encerramos mais um episódio do RealizaCast. O agro falado com propósito que movimenta 1/4 do PIB nacional. E até breve.